do Jornal Público. Este é o P24. Eu sou o Ruben Martins. É desta quinta-feira a última sondagem para as eleições europeias deste domingo. A sondagem Público RTP Antena 1 mostra que PS e AD estão na margem do empate técnico, com ligeira vantagem para os socialistas. O PS deverá ter uma percentagem de voto a rondar os 33%, a AD 31%. O Chega terá cerca de 12%, a Iniciativa Liberal 8%, empatados com 4 pontos percentuais cada, CDU, Livre e Bloco de Esquerda. O PAN ficará com 1% e, portanto, perderá a representação no Parlamento Europeu. O PAN já não tinha, porque o candidato que conseguiu eleger há 5 anos tornou-se independente, mas em eleições o PAN deixa de conseguir eleger para o Parlamento Europeu. Como é que isto se traduz em mandatos? O PS poderá eleger entre 7 e 9 eurodeputados, já a Aliança Democrática deverá eleger entre 6 e 8, o Chega entre 2 e 4, a Iniciativa Liberal entre 1 e 2, CDU, Livre e Bloco de Esquerda podem ou não vir a eleger. Hoje falo com o João António, do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa. Hoje é sexta-feira, 7 de junho de 2024. Estou sim. Viva João António, Ruben Martins, do Jornal Público deste lado, como está? Olá, tudo bem? Como está? A primeira questão que eu lhe faço, João, estamos a falar de eleições europeias num círculo nacional único. Este círculo nacional único influencia muito as intenções de voto dos portugueses pela simples razão de que, por exemplo, eleitores do interior do país ou das regiões autónomas podem se sentir mais tentados a votar em opções que costumam ter menos possibilidades de eleger em eleições legislativas, por exemplo? É uma boa questão. Eu não tenho a certeza como é que as pessoas se comportam e que tipo de conhecimento é que a generalidade do público e a generalidade das pessoas tem sobre as diferenças neste tipo de eleição do círculo único com as eleições como legislativas, com círculos distritais. Mas, de facto, este círculo único permite isso. Permite que a pessoa vote livremente em qualquer partido, sem nenhum receio de estar a desperdiçar o seu voto. Por outro lado, estamos a eleger apenas 21 deputados. Portanto, apesar de ser um círculo nacional único, para eleger um primeiro deputado precisamos de cerca de 4% dos votos, porque as pessoas também, sabendo isso, poderão não dispersar assim tanto o seu voto, mas não sei. Não tenho conhecimento sobre isso. Em relação à sondagem que nos traz nesta quinta-feira, ela mostra-nos um empate técnico entre as duas maiores forças políticas, o PS e a AD. Isto quer dizer, na prática, que esta margem de empate técnico permitiria a qualquer uma das duas forças ganhar esta eleição. É isto que, na prática, nos pode dizer também esta sondagem, apesar do PS estar ligeiramente mais à frente. Certo? Sim, nós colocamos o PS com 2 pontos de diferença em relação à AD, mas de facto, imaginando que isto era o resultado de um dia eleitoral mesmo, ainda assim os intervalos iam-se tocar. Portanto, o PS ficaria à frente, mas com a AD, o limite máximo da AD a tocar o limite mínimo do PS. O que significa que se as eleições tivessem sido, não hoje, mas há uma semana, porque repare que o trabalho de campo foi feito até dia 3, portanto até segunda-feira, mas a começar na segunda-feira anterior, portanto apanha a primeira semana de campanha eleitoral e o primeiro dia, ou o segundo dia, se contarmos com o domingo, da segunda semana, e portanto há aqui uma última semana de campanha que esta sondagem não capta. Olhando para esta sondagem em conjunto com as outras sondagens todas, das outras empresas, institutos, a ideia que dá é que, pelo menos até há uma semana, lá está, o PS estaria com
ligeira vantagem em relação à AD, uma visão global do que as sondagens estão a apontar. Estas eleições europeias são também marcadas historicamente pela abstenção, pelo menor interesse de participação. Conseguimos perceber, através também do recurso à sondagem que nos apresentam nesta quinta-feira, até que ponto é que os portugueses estão mais ou menos interessados em votar nestas eleições europeias? É possível sabermos isso? Não conseguimos ter certezas sobre esse assunto. Não relacionado com esta sondagem, mas, por exemplo, se pensarmos nas eleições legislativas de março, tivemos uma participação histórica em relação aos últimos anos das últimas legislativas todas, não é? Portanto, se não formos ao princípio, se não formos aos anos 70, não tínhamos participações tão altas já há bastante tempo. E o que impacto é que isso terá nesta eleição? Será que esta eleição também vai ser mais participada? Claro que não estou à espera de uma participação eleitoral na casa dos 60%, como nas últimas legislativas. Mas será que vamos ter 30% de participação ou será que vamos ter 40% de participação? É que pode haver, de facto, aqui alguma diferença no eleitorado, ainda mais com esta possibilidade das pessoas poderem votar onde quiserem. Portanto, há aqui algum incentivo. Houve 250 mil inscritos para voto antecipado, que foi um número bastante grande e semelhante até às últimas legislativas. Como referiu, as últimas legislativas não foram assim há tanto tempo. Até que ponto é que há uma transferência grande de voto entre partidos ou não em relação às últimas legislativas? Está a haver algum tipo de movimentação mais assinalável ou o voto não tem grande diferença em relação a estas eleições legislativas de março? Nota-se aqui ainda alguma indecisão no eleitorado, particularmente alguns eleitores de alguns partidos. O eleitorado das pessoas que votaram PAN em março, metade delas não sabe onde, das que participaram nesta sondagem, metade não sabem onde vão votar ainda. Também pela falta de perspectivas de que o PAN possa eleger um eurodeputado, certo? Provavelmente. Mas isto, por exemplo, mas também num partido como o Chega, reparamos que 22% das pessoas dizem que não sabem. Pessoas que votaram no Chega nas últimas eleições. Isso é algo surpreendente. Normalmente as pessoas que até agora, nas sondagens das pessoas que votavam Chega, não estavam assim tão indecisas, pelo menos numa percentagem tão grande, costumava ser uma percentagem mais curta do que esta. O que significa que poderá haver aqui ainda alguma mobilidade de voto. E repare que há muitas pessoas que decidem o seu voto no próprio dia da eleição. Nós, por exemplo, sabemos, a partir da sondagem de boca de urna feita nas últimas legislativas, que cerca de 12% dos eleitores decidiram no próprio dia em quem votar. Isto juntando a esta maior volatilidade do voto, a esta maior abertura das pessoas para poder votar neste ou naquele partido, que é uma coisa que temos notado ao longo dos últimos anos, portanto, há uma maior predisposição para alterar o seu sentido de voto. E isto faz com que esta sondagem que apresentamos hoje e que se refere a dados até à segunda-feira da semana passada, pode ficar desatualizada com estas mudanças de última hora. Isso pode acontecer. Uhum. Até porque, por exemplo, nesta quinta-feira tivemos a operação judicial sobre o caso das gêmeas, houve um desfecho também do caso EDP que envolveu um ex-governante do Partido Socialista. Este tipo de coisas, como disse, pode ter influência no dia da votação, visto que há muita gente que decide em cima da hora. A minha questão é se é possível traçar um perfil deste eleitor indeciso. Acaba por ser transversal. O que é que notámos já, mesmo em eleições passadas? Eleitores de partidos pequenos, nomeadamente, quando eu digo pequenos, ainda daqueles que nem aparecem nas sondagens, não aparecem, não é porque nós não os coloquemos lá. Não aparecem porque as pessoas nas sondagens não se lembram deles ou não votam neles, não sei. Mas esses partidos acabam por aparecer no próprio dia. E esse eleitorado, isso já vimos nas eleições anteriores, que muitas vezes decide no próprio dia.
Depois também sabemos que tipicamente as mulheres também tendem a decidir mais tarde do que os homens. E como tendem a votar um bocadinho mais à esquerda, isso acaba por favorecer um bocadinho mais os partidos de esquerda. Agora, quais partidos de esquerda? Se o PS ou se os partidos à sua esquerda? Isso é algo que depende de eleição para eleição e, portanto, só se sabe depois da própria eleição. Fica feito o convite para assistir também à noite eleitoral do Público, em público.pt, no YouTube, estamos em todas, vídeo, áudio, texto. Em vídeo estarei aos comandos de uma noite eleitoral, em parceria com a Eurotopia, um podcast da Rede Público sobre assuntos europeus, que nesta noite eleitoral terá toda a análise em estúdio, com muitos convidados: Tiago Antunes, João Diogo Barbosa, Maria Luísa Moreira, Ricardo Borges de Castro, Martinho Lucas Pires, Henrique Porné, Margarida Marques, são alguns dos nomes que vão fazer parte desta emissão, assim como os jornalistas do Público, David Santiago, Maria João Guimarães, Ana Sá Lopes e Helena Pereira. Vamos gravar aqui também em direto um soundbite. Eu sou o Ruben Martins, espero por si no domingo, na noite eleitoral do Público. Até lá. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Ruben Martins. O Público fica no ouvido.